Bom, essa questão foi da Prefeitura de Niterói, né? A bancada foi com a ZEAC, né? 2016 para o cargo de assistente. São problemas identificados na aquisição de microcomputadores que utilizam placa-mãe on-board quando comparados com aqueles que utilizam placa-mãe off-board. Então ele está perguntando o seguinte: quais as observações que nós temos que fazer quando a gente compra uma placa-mãe on-board se comparado ao off-board? Lembrando, on-board é boa, não é boa. Off-board é boa, é boa. A on é integrada e a off é dedicada, né? Então vamos analisar o seguinte: menor desempenho. A on-board tem menor desempenho? Sim, porque ela é integrada. Só que ela tem alto custo? Negativo. Ela é mais barata justamente porque tem menor desempenho, né? Dificuldade de expansão, né? E menor desempenho, tá? Dificuldade de expansão significa que você não tem como ter vários slots, né? Então vamos marcar um asterisco nessa questão aqui, beleza? Maior ruído. Professor, eu nem sei o que é maior ruído. Só que você sabe o seguinte, que placa-mãe, né? On-board, ela tem alto custo? Não, então você pode eliminar essa questão. Dificuldade de suporte de fabricantes e alto custo. Alto custo não se tem isso, tá? Então elimina-se. Impossibilidade de conexão de periféricos e maior ruído. Professor, essa aqui, impossibilidade de conexão de periféricos, ele está falando o seguinte, que você comprou uma placa-mãe e você não consegue conectar um novo periférico dentro dela, mesmo que seja um board. Eu não falei para vocês que quando a gente compra uma placa-mãe, no mínimo são 2 slots de expansão? Então, você não consegue colocar no mínimo 2? Sim. Agora, impossibilidade de conexão você não tem. Você tem dificuldade de expansão, que é diferente de impossibilidade. Impossibilidade significa que você não vai conseguir melhorar, dar um upgrade na sua máquina. Então, aqui elimina-se, porque eu tenho no mínimo 2 slots de expansão. Agora, se perder mais que 2 periféricos, aí sim eu vou ter dificuldade de expansão, porque eu não tenho mais slots, né? Menor desempenho vai ter, né? Então, está aqui o nosso gabarito, resposta B. Vocês viram que essa questão é uma questão que exige muito conhecimento de vocês, porque ele perguntou tudo sobre o que seria off-board e o on-board. E aí tem algumas palavras que eu quero destacar para vocês. Maior ruído. Se cair no seu concurso o que seria ruído, no caso eu aqui eliminei por questão de ser alto custo, ruído significa barulho, tá? Então, se você pensou em ruído, pensou em barulho. Beleza? Então, vimos aí que o gabarito é o quê? Dificuldade de expansão, porque uma placa de vídeo on-board são só no mínimo 2 slots. A off-board sempre vai ter muito mais slots, porque ela é dedicada, só que ela também vai ter menor desempenho. Se for uma off-board, maior expansão, maior velocidade. Beleza? Só que ela é mais cara. E on-board, ela é menor desempenho e é mais barata. Beleza? Então, gabarito B. Agora a gente vai começar a falar, né, de quem manda na sua casa, né? Sabemos que o processador é o cara que recebe todas as instruções. Isso é algo básico. Na sua prova ele vai perguntar mais que isso. Ele vai perguntar o seguinte, né? Primeiro, quais são as famílias, né? Nós temos a família Intel e nós temos a família AMD. Né? Então aqui a gente tem uma gama de processadores e aqui a gente tem uma outra gama de processadores. Lembrando que se você está com uma placa-mãe Intel, você tem que ter um processador Intel. Você não pode colocar um processador AMD, beleza? Só que na sua prova ele vai perguntar o seguinte: como que funciona aqui dentro, certo? Como que funciona o passo a passo? E aí eu vou mostrar para vocês agora, né? Existe uma sequência, tá? Essa sequência de informações são divididas em setores. Setores que é chamado de ULA, UC e registradores. Gente, para quem não sabe, o computador, não só o computador, seu celular, smartphone e qualquer dispositivo computacional, ele entende uma linguagem chamada binário. E o binário ele é constituído somente de 0 ou 1. Não existe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nada. É 0 e 1. E aí o que acontece? Você entende a informação de interface gráfica. Só que quem é responsável por converter, né, a interface gráfica para binário é o sistema operacional.
Então, quando o processador pega a instrução e vai executar, essa instrução vem 0 e 1, né? E ela chega no departamento chamado ULA. Então, quando você quebra o Facebook, professor João Kleber, essa informação vai vir 0 e 1 e vai entrar na ULA. Isso aí. Chegou na ULA, ele vai falar o seguinte, ó, quero abrir o Facebook. Beleza. E aí, então, você vai abrir o Facebook, unidade de controle. Controla para mim quem tá com instruções abertas. Ah, não tem nenhuma instrução aberta, então pode colocar na preferência. Entrou na unidade de controle, executou a instrução, vai para os registradores. Registrou, acabou. Então lembre-se, a ULA recebe a instrução, a unidade de controle, o próprio nome já diz, controla e os registradores armazenam. Beleza? Tranquilo, então lembre-se disso sempre. Tá? Então, a ULA recebe a instrução, a UC controla as instruções e os registradores liberam. Então, a ULA e a UC são importantíssimas, porque uma pega a instrução e a outra trata a instrução. E os registradores seriam os logs, né? Os logs são o quê? Os registros que você está fazendo. Perfeito? Então, isso você não pode esquecer, porque cobra, como cobrou aqui no concurso do IF de Tocantins, né? Ele pergunta o seguinte, tá? O processador, também é conhecido como CPU, Unidade Central de Processamento, é responsável por executar todas as instruções dentro dele, que só entende a linguagem binária, ou seja, tudo que é digitado nele é convertido para a linguagem binária 0 e 1. A CPU tem dois componentes fundamentais, que são a base de toda a execução de instruções e operações executadas no computador. Assinale-os. Então, lembre-se, o processador tem 3 categorias: ULA, UC e registradores. Então, a gente tem que saber quem são os principais e analisar aqui nas alternativas. Vamos lá? Registradores, né? Registradores tem. Seção de controle tem também. Só que o que acontece? O registradores é o final da operação. Porque aqui eu estou recebendo a instrução, eu não estou recebendo a instrução. Quem recebe a instrução é o quê? É a ULA. Então a ULA é fundamental. E no caso aqui eu não consigo registrar se não tiver a ULA. Então essa A você já pode eliminar. Perfeito? Por que eu tenho que eliminar, professor? Porque o registradores só vai funcionar se existir a ULA. Perfeito? Seção de controle existe, né? Seção tem o mesmo sinônimo, né? Que pode ser unidade. Pode ser que existe sim. Agora, existe seção de instrução? Não existe seção de instrução, então você pode eliminar esta questão. Unidade lógica aritmética, também conhecido como ULA, exceção de controle. Opa! Vou marcar uma interrogação aqui. Vamos ver se não existe mais alguma alternativa que esteja mais adequada, né? Porque hoje os concursos colocam as questões do seguinte: uma questão está 25%, 50%, a outra 75% e uma 100%. E você sempre tem que procurar a 100%. Perfeito? Vamos lá para D. Seção de instrução. Já falei que seção de instrução não existe, então nem precisa olhar o resto. Você viu uma coisa errada numa alternativa? Nem perca tempo, tá, gente? Já elimine de questão. Unidade lógica aritmética existe? Existe. Agora, seção de armazenamento? Não existe. Então, elimina-se. Então, você poderia ficar em dúvida entre a letra C e a letra A. Só que lembre-se, gente, a unidade lógica aritmética recebe a instrução. Seção de controle trata a instrução, certo? Para que você consiga compreender essa resposta, que é a alternativa C, eu vou imaginar o seguinte: lá no seu trabalho tem um ponto, certo? Aquele ponto digital, onde que você marca a hora que você entra e a hora que você sai. Numa situação bem hipotética, tá, gente? Esse ponto, né, ele quebrou. Aí quer dizer que aquele ponto quebrou, você vai parar de trabalhar? Não, o ponto quebrou, não vou trabalhar hoje. Não, você vai continuar trabalhando normalmente. A única coisa é que você não vai conseguir registrar a hora que você entrou e a hora que você saiu. Pegando esse raciocínio,
É a mesma coisa aqui, ó. Se eu tenho a unidade lógica aritmética e a seção de controle, eu vou pegar a instrução, eu vou executar a instrução, só que eu não vou falar a hora que ela entrou e a hora que ele saiu. Só que eu consigo executar o trabalho. E é isso que é importante no computador. O usuário não pode ficar sem executar a atividade. Por isso que essas duas unidades são fundamentais. Beleza? Agora, registradores. É importante? É. Só que não adianta nada ter um registrador, por exemplo. Adianta eu ter lá um relógio de ponto da minha empresa se eu não tenho funcionário? Adiantou alguma coisa? Eu vou conseguir operar, fazer alguma atividade? Não. Então é mais interessante, né? Na verdade é interessante, é de suma importância que eu tenho a ULA, né? E eu tenho a unidade de controle, porque eu vou pegar a instrução e executar ela, do que eu tenho só os registradores e controlar. Se eu tenho registrador, eu vou controlar o que, gente? Se eu não executei nada. Então, peguem aí que isso aí é uma pegadinha muito interessante que cai em concurso. Beleza? Então, gabarito é a C. Perfeito? E agora eu vou passar um macete para vocês que é muito importante, que cai muito em concurso público, tá? Que é a tabela de unidades, tá? Na informática, nós temos três tipos de conceito. Nós temos o conceito de velocidade, tá? Nós temos o conceito de armazenamento e nós também temos o conceito de transferência, tá? Para cada um, nós temos uma unidade de medida para analisar qual que é a velocidade que está ocorrendo, qual que é o armazenamento que está ocorrendo, qual que é a transferência que está ocorrendo. Quando você fala de velocidade, você está falando de hertz, tá? Hertz. Na sua prova não vai estar escrito hertz, vai estar escrito assim, Hz. Quando você falar de armazenamento, você está falando de byte, não é bit não, tá, gente? Byte. E aí, na sua prova, vai vir um Bzinho. Toda vez que você falar de transferência, tá? É por segundo. E no final da sua palavra vai estar um PS, tá? Então, isso eu preciso saber. E aí agora você vai saber as unidades que existem dentro do computador, né? As unidades são mega, tá? Mega é a unidade em milhão, que é 10 elevado à sexta. Você também tem a unidade giga, que é 10 elevado à nona, que é bilhão. E você também tem a unidade 10 elevado a 12, que seria tera, tá? Então, a partir dessas unidades, você vai acoplar, né? Você vai incorporar se é na velocidade, se é no armazenamento e se é na transferência. Eu vou colocar isso para vocês. Então, vamos lá. Eu tenho um processador que pode trabalhar na frequência de 500 MHz. Toda vez que você vê esse M maiúsculo, significa que ele está fazendo referência a mega. E toda vez que ele estiver falando Hz, estou falando de hertz. E hertz é velocidade. E aí, até título de curiosidade, vai cair no seu concurso o seguinte. O processador, qual que é a unidade de medida dele? Hertz, né? Se ele falar o seguinte, o processador ele opera na frequência de 500 MB. Verdadeiro ou falso? Falso. Porque MB não é velocidade, MB é armazenamento, tá? Então 500 MB, 500 megabytes, eu estou falando de armazenamento. Agora se eu inverter, se falar o seguinte, a velocidade do processador em questão é 500 MHz. Essa unidade está correta? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, porque Hz significa Hertz, e Hertz é uma unidade de medida quando se refere, quando se condiz, né, a velocidade. E eu posso ter, por exemplo, o seguinte, a minha internet, ela consegue transferir 1 megabyte por segundo. 1 megabyte por segundo. Está correto? Está correto. Porque na internet você vai transferir um arquivo, né, ou você pode enviar, você pode receber, assim como você pode mandar do seu computador por um pendrive e assim em diante. Então toda vez que você fizer uma transferência, né,
transferência de megabytes por segundo, beleza? Então você vai pegar um arquivo e transferir para outro. Então eu tenho que saber sobre isso, perfeito? Então, megahertz, megabyte, megabits por segundo, tá? Ou megabytes, né? Quando for computador, megabytes. Quando for internet, megabits. Perfeito? Então, isso eu preciso saber. Terminou em PS, é transferência. E aí, giga, é a mesma coisa. Vamos supor, o meu processador, ele é 2, né, gigahertz, né? Eu tenho uma memória de 8 GB e eu consigo transferir 1 gigabits por segundo. A título de curiosidade, no Brasil você nunca vai conseguir fazer isso, porque nós temos a pior internet do mundo. E aí, vamos pegar um processador. Não existe processador que trabalhe na frequência de 1 THz, que é terahertz, porque nós já estamos chegando na frequência de quase a velocidade da luz, tá? Então aqui a gente não vai ter. Mas nós vamos ter armazenamento. Nós vamos ter HD de 1 TB, que é terabyte. E se 1 gigabits não tem, imagine 1 terabits por segundo. Então também não vai ter. Então eu preciso saber o quê? Que toda vez que falar em hertz é velocidade. Falou em Bzinho, que é byte, armazenamento. Falou PS, transferência, que é por segundo. Então imagina o seguinte, o cara que trabalha numa loja, né? Não vou fazer propaganda, mas essas lojas que vendem desde máquina de lavar roupa até computador, geladeira, enfim, eles são preparados, gente, para vender desde uma geladeira até o smartphone, até um computador. Então ele chega o seguinte, olha, professor João Kleber, tem um computador top para o senhor. Ele tem 8 GB de memória, né? E aí eu falo o seguinte, eu tô falando que o computador é rápido, certo? Eu tô falando que o computador é veloz, que eles falam o seguinte, ó, eu tenho um computador ultra rápido, ele tem 8 GB de memória. Eu falei que isso é velocidade? Não, eu simplesmente falei do seu armazenamento. Agora, se esse mesmo vendedor chega o seguinte, professor, eu tô com um processador i5 que está trabalhando na frequência de 1.5 GHz, ele é rápido e vai atender às suas necessidades. Agora ele está falando, né, de velocidade? Sim, porque a palavra, lembre-se, 3.5 GHz. Então, quando terminar com HZ, eu sei, né, que é velocidade. Agora, se terminar o seguinte, ah, professor, eu tô com uma transferência de dados de 1 megabyte por segundo, né? Então eu tô falando de transferência. Ah, minha internet está ruim, ela só transfere, por exemplo, 2 megabytes por segundo, né? Então eu estou falando de transferência de arquivos. Perfeito? Vamos entender na prática respondendo questão, né? Essa questão foi da Prefeitura de Goiânia, né, no ano de 2016. Para o cargo de assistente, eles perguntam o seguinte: os computadores possuem uma unidade, né? Deixa eu primeiro apagar aqui, né, professor? Senão não dá para enxergar a questão. Desculpa, gente. Então vamos lá. Os computadores possuem uma unidade de medida para definir sua capacidade de processamento. Esta capacidade é avaliada de acordo com a quantidade de dados que o processador pode executar por uma unidade de tempo. Qual é a unidade de medida de capacidade de processamento de um processador? Então ele está perguntando o seguinte, né? Qual que é a unidade que permite medir a velocidade, né? E a gente sabe que é megabits por segundo? Não, megabits por segundo é transferência, então não é. É megahertz? Tá aqui a resposta. Hertz significa velocidade. Aí ele fala kilobyte, byte é armazenamento. E megabytes por minuto, que nem existe, por sinal, diga-se de passagem, porque é por segundo. Poderia ter gerado dúvida em você, byte é armazenamento, mas tá aqui, ó, megahertz. Né? E aqui eu poderia perguntar, essa informação aqui é em milhão, então significa que eu consigo fazer 1 milhão de ciclos por segundo, né? Que seria a velocidade desse processador. Então gabarito B, beleza? Bom, vimos lá no início, né, nos conceitos de periféricos internos, a figura do cooler, né? E o cooler a gente sabe, né, que é para ventilar. Isso é algo básico, né? Qualquer pessoa que não está estudando consegue responder quando ele pega uma questão de concurso público. Só que o que vai fazer diferença para sua vida, que vai fazer que você ganhe
no seu concorrente é isso aqui. Porque na prova ele vai perguntar o seguinte, a figura de um cooler, né? Ele vai perguntar o seguinte, o cooler trabalha com quem? Professor, como assim trabalha com quem? Ele trabalha com o processador. Não, gente. O cooler, ele trabalha de forma conjunta com essa pecinha. Essa pecinha se chama dissipador. Dissipador de calor. Como assim, professor? Dissipador de calor. O cooler ele está acoplado no dissipador, que vai ventilar, e é o dissipador que entra em contato com o processador. Então, o meu cooler não funciona sem o dissipador de calor. É isso que vocês precisam saber. E aí é que faz diferença, que a pessoa que não estudou não vai entender nada disso, certo? Então, se perguntar o seguinte, o cooler trabalha sozinho? Falso. O cooler trabalha com quem? Com o dissipador de calor. Ou o dissipador de calor trabalha em conjunto com o cooler, vice-versa. Perfeito? Vamos responder questão porque assim vocês vão conseguir compreender melhor, né? Essa questão foi da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, né? A FCC foi a banca do ano 2015 para o cargo de assistente. E aí vamos lá. Albertina notou que o seu computador passava por certa degradação e aparentemente estava esquentando além da conta, né? Alguns amigos disseram a ela que tal comportamento poderia comprometer o processador. Aconselharam-na a avaliar o dispositivo que em conjunto, deixa eu até apagar aqui, né? Que em conjunto com o dissipador de temperatura evita o superaquecimento do processador. Para ver se estava funcionando adequadamente. Corretamente, ela procedeu à verificação e à manutenção da fonte, pelo amor de Deus, né, gente? Desde quando fonte é responsável por resfriar o computador? Da bateria, piorou ainda. Do chipset, você vai tirar o chipset para colocar no processador? Do cooler, tá aqui a resposta, ó, do cooler. Ah, mas e o clock, professor? O que é clock? Né? O clock é a velocidade de algo. Então, por exemplo, se eu pergunto qual que é o clock do processador, ele está perguntando qual que é a velocidade, tá? Então, se eu falar qual que é o clock da memória, ele está perguntando qual que é a velocidade. Só que você poderia responder muito bem essa questão só pegando essa parte aqui, ó. Quem trabalha em conjunto com o dissipador de temperatura? É o cooler. Eu poderia inverter. Trabalha em conjunto com o cooler e colocar aqui na resposta dissipador de calor, também estaria correto. Então, tá aqui o gabarito. D de Deus, né? Beleza? Normalmente o cara que não estuda, né, ele marca C de Cristo ou D de Deus, né? Então é essa aqui só realmente quem estudou, só vocês que estão me visualizando agora, né, vão conseguir marcar essa resposta correta. Beleza? Então entendemos agora a parte do processador, né? Manda quem pode, né? Vimos a placa-mãe que é muito importante também. E agora nós vamos entrar na categoria de memórias, tá? Nós temos dois tipos de memória no computador, que são as memórias volátil e não volátil. O que eu preciso saber para concurso público, tá? Falou em volátil, anota no seu caderno aí. Precisa de energia. Então, falou volátil, precisa de energia. Precisa de energia para quê, professor? Para ter os seus dados alimentados, tá? Quem que é o grande exemplo de memória volátil? A memória RAM. Tá? A memória RAM. Quer ver um exemplo bem prático? Você estava fazendo seu trabalho na faculdade, ou você estava fazendo sua monografia, ou relatório no seu serviço em questão, né? E aí você estava redigindo, né, digitando, e você não salvou esse arquivo. E aí, por uma catástrofe, houve uma queda de energia, né? E aí, quando você liga o seu computador, você vai perceber que seus arquivos foram todos perdidos, né? Por que seus arquivos foram todos perdidos? Porque você não salvou no HD, né? Porque vocês simplesmente estavam trabalhando diretamente com a memória RAM. E a memória RAM é um tipo de memória volátil. Ela só existe quando tem energia. Acabou a energia, o que acontece? Os dados são automaticamente apagados. Então quer dizer o que, professor João Kleber? Que a memória RAM ela só executa temporariamente? Isso mesmo. A memória RAM só executa temporariamente, tá? Então lembre-se. Se estiver executando e não salvou, está na memória RAM,
acabou a energia, você perdeu tudo, né? Então, se memória volátil não precisa de energia, o que é memória não volátil? Pô, volátil eu sei que precisa de energia, então ficou fácil, né? Não precisa, né, de energia. Não precisa de energia. E quem que é o exemplo disso? É o HD. É o HD. Por exemplo, vamos pegar esse mesmo exemplo que eu citei anteriormente, né? Você estava digitando seu trabalho, sua monografia, enfim, um relatório, e aí você sabe que na cidade na qual você mora tem muita oscilação de energia e tem muita queda. Então, eu vou falar o seguinte, normalmente isso você tem que fazer em qualquer lugar, independente se tem queda ou não de energia, tá? A cada 15 minutos, né, você tem que dar um Ctrl S para salvar suas informações. E aí você foi muito inteligentemente, né, foi e salvou. E aí quando você salvou, 1 minuto após você ter salvado o seu arquivo, né, caiu a energia. Pergunta, você perdeu o seu arquivo? Não. Você vai ter todas as alterações que você fez? Sim. Por quê, professor? Porque você salvou o seu arquivo. No momento que você salva o seu arquivo, ele manda para uma memória não volátil. E o que é uma memória não volátil? Ela não precisa de energia para manter os seus dados alimentados. E quem que é o exemplo disso? HD. Então, uma vez que você salvou, né, o seu arquivo, ele utilizou a memória não volátil, que é o HD, né? E o HD, ele é permanente. Já a RAM, ela é temporária. Por que ela é temporária? Porque ela precisa de energia. Desligou a energia, acabou. O HD precisa de energia? Não. Tá? Então tá aqui a grande diferença. Beleza? E aí vamos entender um pouquinho mais sobre memória RAM, né? Sabemos que ela é do tipo volátil, certo? E isso é tranquilo de se salientar. Mas eu preciso saber de uma coisa. De algumas nomenclaturas. Primeiro, na sua prova pode falar o seguinte, tá? É considerado a memória principal volátil. Qual que é a resposta? Memória RAM. Por quê? Principal volátil, quem é volátil? É a RAM. Por que a RAM? Ela precisa de energia para manter os seus dados alimentados. Agora eu vou mudar a pergunta da CESP. É a memória principal não volátil. Qual que é a resposta? HD. Por que agora mudou? Porque eu coloquei um não. E o HD precisa de energia para manter os seus dados alimentados? Não. Então, lembre-se. Se falar a memória principal e falar que ela é volátil, é a RAM. Se falar a memória principal não volátil, é o HD. Agora, se eu vou mudar outra coisa. Ele pode falar que somente é a memória principal. Qual seria a resposta? RAM. Tá? Por que ela é a memória principal? Porque lembra do ditado que eu falei lá no início da aula? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem que manda? Processador. Quem executa? Memória RAM. Tá? Então, a memória principal é a memória RAM. E ela é uma memória, gente, de acesso, leitura e gravação. O que seria acesso, leitura e gravação? Pense só, no seu computador você não acessa Facebook? Sim. Você não acessa o Gmail? Sim. Você não acessa o site da LAC Concursos? Sim. Só que eu, por exemplo, na minha casa, eu posso acessar a LAC Concursos, tudo bem. Mas eu posso acessar Hotmail, eu posso acessar o UOL. E cada máquina é diferente. Então, ela não pode ser somente de leitura, porque somente de leitura é pré-definido de fábrica, né? Que é essa pessoa aqui, ó, que é chamado de memória ROM, tá? E o computador, existe a memória ROM? Sim. Sabe quem que é a memória ROM no computador? BIOS. BIOS. O que é BIOS mesmo? Sistema Básico de Entrada e Saída. Memória ROM, gente, é um tipo de memória, né, que armazena uma instrução para fazer todo santo momento. Todo santo momento. Por exemplo, toda vez que você liga o computador, a BIOS não é inicializada? Sim, porque aparece aquela tela preta. E sempre ela vai fazer a mesma coisa. O que ela vai fazer? Verificar se todos os componentes estão funcionando. Se todos os componentes estão funcionando, ela starta o sistema operacional. Tá? E isso cai em concurso. Ele pergunta o seguinte: é considerado uma memória de leitura e escrita, né? Quem que ele está falando? Memória RAM. Agora, se ele fala o seguinte: é considerada uma memória
somente de leitura, memória ROM. E a título de curiosidade, a ROM ela não é volátil. Não é volátil. O que seria volátil? Precisa de energia. Imagine só, acabou a energia, certo? E aí você vai ligar o seu computador, né? Quando você liga o computador, a BIOS não está funcionando normalmente, ela não verifica se todos os componentes estão funcionando, então ela não perde a informação. A informação não é perdida porque ela não é volátil, beleza? Eu sei que é algo bem técnico, para que a gente consiga entender, vamos responder questões, né? E aí, essa questão foi do IF de Tocantins, né? E ele pergunta o seguinte: sobre memória RAM, é correto afirmar: ela é a memória permanente do computador? Falso, porque ela é temporária. Acabou a energia, ela se apaga. Nem preciso ler o resto, tá? Lembre da técnica. Viu a primeira oração, viu que ela está falso? Já pula para a próxima. Ela é a memória principal. Opa, até então tá correto. Nela são armazenadas as informações enquanto estão sendo processadas. Então tá falando que é o quê? Temporária. Tá aqui a resposta correta. Porque lembre-se, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Beleza? O processador manda e a memória RAM processa, né? Vamos ver a C, para quem, se alguém tiver em dúvida. É a memória não volátil? Nem vou ler o resto. Ela é volátil, então elimina-se também. É a memória secundária ou memória de massa. É usado para gravar quantidade de dados. Gente, memória secundária e memória de massa é o HD, porque o que seria a memória de massa? Definitivo. E a letra E? Vamos analisar a alternativa E agora. É a memória intermediária. Gente, algum momento eu falei para vocês que a memória RAM é a memória intermediária? Não, ela pode ser chamada de temporária ou pode ser chamada também de memória principal, mas intermediária ela não é. Então, automaticamente você já elimina ela, tá? Quem que é essa memória intermediária? Nós vamos conhecer mais na frente, tá? No próximo slide. Mas, fique tranquilo, falou memória intermediária, não é a memória RAM. Ela é a principal ou temporária, beleza? Então, gabarito B de bola. É a memória principal, nela são armazenadas as informações aonde são processadas, beleza? Vamos responder mais essa questãozinha aí.